Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos, né, aqui da parte de fresagem, né, referente à parte dos sinais de helicoide. E no último vídeo, né, a gente tinha apresentado aí o problema, né, era a execução de um helicoide com 148 milímetros de passo. E no caso a gente precisaria montar, né, fazer a indicação aqui do jogo de engrenagens para atingir esse passo, né? Esse passo aqui de 148 milímetros, o qual o fuso ele estava com a rotação de 75 RPM, né? Então nesse caso é a ação para ser feita, né? E aqui a gente montou, né, o jogo de engrenagens aqui para chegar a essa ação. Então vamos verificar aqui essa montagem, né? Então vamos fazer aqui do lado, deixar aqui separado, vai ficar melhor. Lembrando sempre que nesse caso aqui a gente deixou o aparelho divisor engatado na redução dele também, né? Ou seja, esse aparelho divisor aqui que a gente indicou, ele tem uma relação de redução de 40:1. Né? Então aí já é um ponto importante para uma análise como essa. Né? Se você vai deixar ele dessa forma, significa que... Aí um detalhe, né? A gente fez o cálculo para saber a RPM... que deveria ter num aparelho divisor para que atingisse esse passo aí específico de 148 milímetros, né? E no cálculo, para quem viu aí os outros vídeos, é importante quem, exemplo, está vendo esse vídeo aí pela primeira vez, veja os outros vídeos, né? Esse é o 6º vídeo, né? Então tem outros 5, obviamente, mostrando passo a passo da construção desse projeto, né? Então a gente sabe que precisa de chegar a 4 RPM. Então se vai chegar a 4 RPM na rotação do eixo, a gente precisa, né, aqui fica tranquilo, porque como a redução do aparelho divisor é 40:1, a gente precisa, né, de uma rotação que chegue nele, que atinja esse valor. Então se a rotação que vai chegar nele vai dividir por 40, é só pegar o 40 dele, multiplicar por 4, ou seja, 160. Né? Então a rotação que precisa chegar nesse eixo aqui, que vai estar transmitindo para o aparelho divisor, ela precisa ser de 160 RPM. Né? Então essa é a base aí para a gente poder... fazer as indicações, né? Análise ali de montagem. Lembrando sempre que aqui no caso a gente está montando de forma didática, né? Mas a gente sabe que na prática você vai ter obviamente uma quantidade limitada de engrenagens e é importante que você faça análise, porque dependendo do passo que vai ser a helicoide, pode ser que não dê para montar, né, de forma específica o valor que você precisa de rotação. Né, o valor que você precisa de RPM. Então beleza, então a gente já sabe que chegando a rotação aqui no aparelho divisor de 160 RPM, ela vai ser dividida por 40, né, que é a relação da redução da coroa e sem fim dentro do aparelho divisor, e obviamente vai chegar aqui no eixo 4 RPM, que é a rotação que a gente deseja. A rotação que está chegando no fuso, como a gente calculou, né, nos últimos vídeos, é de 75 RPM. Então essa rotação é que está chegando nessa engrenagem aqui Z1 com 120 dentes, né? Então é a rotação que está aqui. Então essa engrenagem está rotacionando com 75 RPM e ela está transmitindo o movimento para a engrenagem com com um número de dentes menor, né, que é 40. E aí nesse caso, para a gente saber qual é a rotação nesse eixo, né, dessa engrenagem Z2, é só fazer o seguinte. Vou colocar aqui, né, para saber a rotação vai ser N igual a Z1, né, multiplicado pela RPM, né, e todo esse valor dividido ali pelo número Z2. Então nesse caso aí, substituindo, a gente vai ter 120 multiplicado por 75 e o resultado dividido por 40. Né? 120 o número de dentes da engrenagem Z1, 75 RPM do fuso, né, que é a RPM que a engrenagem Z1 vai estar rotacionando, e Z2 o número de dente, né, de Z2. Então a gente vai ter 120 multiplicado por 75, vai dar 9.000. 9.000 dividido por 40 vai dar 225 RPM. Né? Então a rotação nesse eixo com duas engrenagens, né, Z2 e Z3, vai ser igual a 225 RPM. Né? Então 225 RPM representa a rotação desse eixo aqui. Esse eixo aí ele vai estar rotacionando com 225. A engrenagem Z3 está nesse mesmo eixo, né? Então obviamente ela vai estar girando também com 225.
e ela vai estar transmitindo para a engrenagem Z4 que tem 45 dentes, né? Então é a mesma lógica. É pegar 225, multiplicar por 32, vai dar 7.200 e 7.200 dividir por 45, que vai dar exatamente 160 RPM. Deixa eu marcar aqui, vou deixar de azul, né? Só para não ficar sem o cálculo, né? Então eu já vou colocar aqui o valor direto, né? Que é a mesma. Aqui um detalhe, né? Aqui a gente coloca Z1 e Z2, normalmente nas fórmulas aparecem isso, porque faz uma relação, né, com engrenagem motora e engrenagem movida. A gente já falou várias vezes sobre esses cálculos, né? No link da descrição tem 3 links, né, na descrição desse vídeo, logo no início. O primeiro link é sobre cálculos ligados aí, análises, né, referente à parte de fabricação mecânica, né? Então tem outros vídeos ligados à fresagem, parte de torneamento, outros processos de fabricação. O segundo link é da parte de CNC e o terceiro é de mecanismo, né, de mecanismos. E nessa playlist de mecanismo, que é do nosso próprio canal, tem vários vídeos falando aí sobre cálculo de engrenagens, né? Então, se alguém tem dúvida ainda sobre cálculo referente à rotação de engrenagem, né, ou sobre nomenclatura, parâmetros ali específicos de engrenagem, tem muitos vídeos aí sobre isso, tá bom? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Essa Z2, né, ela está recebendo a rotação, que é a mesma rotação que está no eixo aqui de Z3. Então, para esse cálculo, Z3 agora vai ser a engrenagem, vai ser a referência Z1. Por quê? Né? É só a título didático. Ela vai ficar com a referência Z1 porque ela agora vai ser a engrenagem motora, né? Ou seja, a engrenagem que está recebendo a rotação e vai estar transmitindo para quem? Para Z4. Z4 vai ser a engrenagem movida. Então, Z3 seria, teoricamente, Z1 e Z4, Z2. Isso é a título de fórmula, tá bom? Então, já vou substituir aqui os valores, né? Então, no caso aqui vai entrar 32 multiplicado pela nova rotação, né? Que nesse caso é 225 RPM. E eu vou deixar assim, né? É a mesma lógica desse aqui, né? Que é a rotação multiplicado pelo número de dentes dividido pelo número de dentes da engrenagem movida, né? E a engrenagem movida nesse caso agora é 45, né? Tem 45 dentes, né? Então, é isso aqui. E o resultado, como a gente já viu, é 160 RPM, né? E aí 160 RPM vai estar chegando aqui no aparelho divisor, chegando na parte interna, ali na parte do fuso e da coroa. E como é um redutor, né, ali internamente, é um redutor com a propriedade de redução de 40 para 1, ou seja, a cada 40 giros interno, ele vai transmitir um giro externo, ou seja, um giro na placa. A placa, como está fixando o eixo vai estar ali girando o que tiver na placa, né? Então, como está chegando 160 RPM, é só dividir 160 por 40, que aí você vai ter a rotação final, que nesse caso aí vai ser 4 RPM, né? Então, 4 RPM aí é a relação da rotação final, tá bom? Para quem não viu os outros vídeos, né, sobre isso aqui, ele está no primeiro link, né? Ele está no primeiro link, que é sobre a parte de processo de fabricação, né? Então você pode estar passando lá a listagem de vídeos, que vai ver aí essas capas. As capas estão iguais, né? A gente sempre deixa, quando vai fazer uma sequência de vídeo, a gente tenta deixar sempre elas iguais e bota lá, parte 1, parte 2, né? Então você vai encontrar lá os outros 5 e mostrando todo o passo a passo de como a gente chegou aí, tá bom? Então aí 4 RPM para a rotação final. Agora um detalhe aqui interessante, né? Um detalhe aqui interessante. Eu vou aqui são as rotações que estavam anteriormente, né? Que foi a gente fez na verdade a gente fez um trabalho meio que de engenharia reversa, né? A gente chegou aqui nesses valores. Vou até apagar aqui para não confundir. Quem vê os outros vídeos vai entender como a gente chegou, né, a esses valores aqui, né? Como chegou esses valores aqui, mas eu não vou deixa eu alterar, já vou alterar aqui, vou botar aqui Z1 120, né? Z1 120 está chegando a 75 RPM, né? Tá chegando a 75 RPM. Z2 agora passou para 40, né? Z2 passou para 40. A rotação aqui no caso para Z2 aumentou, foi para 225. Z3 está com 32 ainda e aqui permanece 225. E Z4, né, a gente alterou, ela ficou com 45 dentes, né, 45 dentes, 160 RPM. Beleza.
E aí o que é que eu quero mostrar, né? Até uma coisa que eu tinha observado, que eu tinha falado, né? E aí pra gente fazer o teste, que eu tinha comentado, né? Eu digo, olha, depois que você encontra faz uma análise com base no potenciômetro, né, para o avanço do fuso da fresadora, exemplo, você descobriu qual é a relação de rotação que o motor está ali indicando, eu tinha até comentado, se você, depois que tiver tudo calculado, se você aumentar ou diminuir, né, você vai ter problema ali na execução. Mas na verdade o que eu estava querendo dizer é que para o cálculo inicial você não deveria alterar. Né? Era isso que eu estava querendo comentar. Né? E não que não poderia alterar, né, depois que tivesse ali tudo parametrizado, o potenciômetro. Na prática, o que é que acontece quando você aumenta ou diminui o potenciômetro? O fuso ele vai estar avançando mais rápido ou mais lento. Né? Avançando mais rápido ou mais lento, e a gente explicou, né, toda a questão da rotação. E a gente chegou nesse parâmetro aqui, 75 RPM. Né, essa relação aí do fuso. Então vamos fazer um teste só para comparar. Né? Vou fazer o seguinte, para o vídeo não ficar tão longo, né, eu vou deixar isso no segundo vídeo, esse teste comparativo. Referente ao projeto aqui está tudo ok, tudo tranquilo, né, os parâmetros aqui estão todos indicados, mas aí no próximo vídeo a gente vai fazer só uma comparação. Que comparação é essa? Será que se eu aumentar a velocidade do avanço da mesa, vai alterar no passo da helicoide? Né? Será que vai alterar no passo da helicoide ou não? Né? Então isso a gente vai verificar, né, no próximo vídeo. Valeu!